Desculpa que a voz está falhando um pouquinho, né, de uma faringite, mas com muito prazer aqui, retornando, né, desse pequeno período de férias. E também com muito prazer porque estamos falando de comunicação e vamos continuar falando de comunicação. E esse bloco vai ser um bloco especial. Mas todos são muito especiais, mas especial no sentido do seu conceito, da sua proposta, né? Eu sempre aqui como apresentadora, trazendo as pessoas, né, que transformam essa cidade, que fazem essa cidade algo, um espaço especial, um lugar maravilhoso para se viver. E eu sempre falei que eu escolhi Petrópolis como a minha cidade, a cidade do meu coração. E hoje vou trazer, né, nesse bloco uma amiga, uma colega, uma companheira, né, não apenas de trabalho, mas também até de formação, porque viemos nos encontrar aqui 20 e tantos anos depois. Não é a Luciana Bassu? É verdade. Mais uma vez aqui, obrigada pela tua presença, pelo teu apoio, porque você vai me ajudar neste bloco hoje. Por quê? Fomos colegas de faculdade, nos formamos juntas. Eu fiz, na época, jornalismo e a Luciana seguiu um outro caminho, porque ela se sentiu atraída por uma das outras habilitações da formação da comunicação social. E esse é o motivo por ela estar aqui. Porque dentro da formação de comunicação social nós temos algumas habilitações, as principais habilitações, que é a publicidade e a propaganda, o jornalismo, radialismo, quem opta pela formação em audiovisual, TV, né? E relações públicas e assessoria de imprensa. Essas seriam as três mais tradicionais. E muitas pessoas, né, a garotada que hoje vai buscar a comunicação social e o próprio mercado, dada a forma como ele se estrutura e as próprias organizações, tem uma certa dificuldade de compreender esta habilitação, né? Este profissional que é formado em comunicação social com todas as competências do profissional, da sua formação básica, mas com a especificidade das relações públicas e da assessoria de imprensa. E a Luciana Bassu está aqui comigo hoje, até porque ela me ajudou, assim como também com outros profissionais, a consolidar um currículo, né, de comunicação social da Universidade Católica de Petrópolis, que está sendo oferecido nesses vestibulares de 2013. Luciana, primeiro que eu acho que é um aspecto muito importante, porque é uma novidade na cidade de Petrópolis, nós não temos, e acredito até que no nosso entorno, eu fiz uma pesquisa, nós não temos relações públicas e assessoria de imprensa, né? Vamos distinguir esta formação. Não dá nem para a gente juntar as duas coisas não, tá, Kátia? Porque a assessoria de imprensa, historicamente, ela está mais vinculada, inclusive, ao jornalismo, né? Por se pensar num certo momento que o jornalista, por ele ter estado na redação, ele poderia conhecer mais esse público, a assessoria de imprensa ela foi migrando, né, para o profissional dessa área, né? Então, na realidade, ela começou com relações públicas lá em 67, quando a profissão foi regulamentada, e depois, aos pouquinhos, o mercado foi, né, acomodando os profissionais de jornalismo dentro dessa assessoria de imprensa, que foi uma necessidade dos momentos. Das demandas mesmo de cenário de mercado. Sim, por quê? Porque na década de 80 e de 90, vindo lá da década de 70, o que a gente tem? Milagre econômico, né? Então a gente tem o crescimento das indústrias, aí a gente começa a ter uma demanda dessa indústria conseguir falar com seu público através de jornais. Na época eram os veículos, né, de mídia que eram mais fortes, né? Tanto o jornal quanto a televisão, a rádio também, né? Então começou a se pensar nesse contato maior e começou a se pensar num profissional específico para fazer esse contato com a imprensa e para poder entender qual seria a linguagem desse veículo. Então, o assessor de imprensa, ele começou a ser, essa profissão mesmo começou a fomentar daí. Década de 70, 80, com esse crescimento e desenvolvimento econômico do nosso país. Então, a gente tem todas as particularidades da profissão, porque lá fora não é assim. Continua o relações públicas, o profissional de relações públicas lá fora, ele continua lidando com esse público, que é um público específico de imprensa. Aqui já mudou. A coisa tá diferenciada, mas o que eu vejo agora, que é onde a gente vai chegar hoje,
é que esse profissional de relações públicas, ele está crescendo novamente, né? Ele teve um período, assim, eu vou dizer, em termos de mercado, em que a publicidade, os outros ramos da comunicação cresceram e começaram a absorver demandas e trabalhos de relações públicas, mas hoje ele está voltando. Por quê? Porque a gente saiu de meios de comunicação de massa e a gente está voltando para uma mídia mais segmentada. E aí, o que se tem que se fazer novamente? Restabelecer diálogos entre esses pequenos segmentos. Em diversos públicos, e cada um se fala com uma mídia diferente, com um discurso diferente, em momentos distintos. Exatamente. Então, o que a gente tem hoje que eu vejo assim que vai ser muito importante para Petrópolis? Ter um curso de relações públicas vai efetivamente definir dentro do cenário da nossa cidade e do cenário do entorno que tipo de diálogo que essa organização vai querer manter com seus diversos públicos. Então eu acho que o setor empresarial, o setor das instituições, qualquer organização na realidade, governamental ou não, ela vai começar a enxergar nesse profissional que pode ser formado pela UCP num potencial formador e refazendo diálogos com vários públicos. Hoje em dia, o século XXI, a palavra principal é vínculo. Né? Você tem que manter vínculo, você tem que fazer troca, você tem que fazer diálogo. Então, a comunicação, ela pode propiciar isso, né, dentro de um ambiente corporativo. Então, eu acho que esse profissional hoje, ele vai ser capaz de restabelecer esses contatos estudando cada um desses públicos. Uma coisa interessante, porque às vezes houve um momento em que, dada aí esse glamour da publicidade, não desmerecendo, até porque, né, os criativos ainda são muito privilegiados, né? Mas a questão das relações públicas às vezes se resumiu a função de um porta-voz e aí ele fala em nome da empresa, ele representa a empresa num evento e na verdade vem muito antes disso, porque também diz respeito a planejamento e a estratégia. Sim. Quando se fala hoje, nunca se falou tanto em comunicação integrada, né? E o marketing até se apropria na comunicação integrada de marketing. Então, você tem a necessidade de sentar à mesa, né, os pares. Quem são? É o profissional o profissional de marketing, você tem do outro lado da mesa, você tem as agências que tiveram aqui, o CPP, as agências de publicidade, de comunicação, que vão fazer essa mediação junto aos veículos de comunicação, mas e esse profissional de relações públicas se enquadra nesse exercício de planejar junto, né, antes de ser um porta-voz, ou de organizar um evento, ou de representar, né, ser a cara da instituição. Né? É isso mesmo. O profissional de relações públicas lá fora, ele continua fazendo papel de porta-voz, é o que eu vejo. Mas aqui no Brasil, o que se convencionou, o que a gente vê nas empresas, é que o porta-voz é alguém designado, funcionário da área da alta administração, pode ser o presidente ou não, e ele vai ser treinado. Né? Se for para um veículo de comunicação de massa, um veículo até mais segmentado, ele vai ser treinado através do que a gente chama de media training, né? Que é esse treinamento para você se comportar como porta-voz da organização. O Relações Públicas, ele já não faz mais esse papel de porta-voz. Ele pode até representar a empresa em congressos, em eventos, mas numa fala mais institucional e tudo, ele não é mais esse representante. Pelo menos é o que a gente vê de contexto brasileiro, né? Agora ele tem outros papéis, né? Porque ele, junto com a administração, junto com a gestão administrativa, ele está percebendo, né, diagnosticando quais são os problemas e os pontos fortes e fracos daquela instituição para ele montar o planejamento dele, né? Agora ele depende dessa alta administração, do entendimento dessa administração com relação à comunicação como potencializadora, né, não só do negócio, mas das relações. Né? Porque uma empresa, hoje se admite que a empresa ela vive num ambiente, ela precisa se relacionar, ela não pode mais ficar, né, no cantinho dela, só vendendo o seu produto. Tanto que hoje, missão, visão, valores, a gente estava até discutindo isso outro dia, né? O que é um valor
né, para o mercado. Hoje em dia conta muito, né? Questões de responsabilidade social, ambiental, isso tudo é uma demanda que mostra até a evolução da humanidade, como que a gente pensa, a gente ganhou tanta informação que hoje a gente tem condições de perceber, olha, isso eu não quero, dessa forma eu não quero, né? Você vê algumas empresas lá na Inglaterra, eu me lembro que eu fiz, uma época estava lendo a respeito disso, você tem 30% mais ou menos dos consumidores que não compram mais, vamos supor, shampoo que tenha teste em animal, não compra. Então você imagina 30% de pessoas que já pensam dessa forma, elas vão ao supermercado, eu posso ter olhado aquele shampoo que eu adorava, mas se ele foi testado em animal, eu não quero mais, porque eu não quero mais esse tipo de sacrifício, eu tenho um outro pensamento, me informei a respeito disso, isso é horrível para o animal, etc, etc. Não compra mais, quer dizer, então isso aí, o pensamento hoje do público vai reverter situações de compra e venda. Lidar com a diversidade, não apenas de perfis de públicos, né, as tribos, os grupos, mas também a questão do surgimento das redes sociais. Até, inclusive, são disciplinas que na estruturação do currículo, você, né, estava junto lá, você colaborou e pensamos muito e discutimos em função mesmo de 20 e tantos... temos o quê? 22 anos de mercado? 22 anos. 22 anos de mercado, essa nossa sensibilidade em relação inclusive às novas demandas, né? Então, por exemplo, disciplinas como comunicação comunitária, né? Há 10 anos não se falava nisso, né? Então, o profissional de relações públicas vai estudar comunicação comunitária para desenvolver esse relacionamento. A questão da responsabilidade social das redes sociais. Mais algum conteúdo que, assim, bem específico? Responsabilidade socioambiental tem uma disciplina. Uma disciplina de responsabilidade social. Então, quer dizer, existe não apenas uma formação para a comunicação social, mas também essas perspectivas das novas áreas que estão surgindo. Porque dentro do conceito da comunicação integrada, que é onde o profissional de relações públicas vai atuar, a gente fala comunicação integrada. Não é fácil integrar veículos, né, novas mídias, conteúdo. É uma coisa que você lida com conteúdo diariamente, né? Hoje produzir conteúdo, né? Qual o discurso desse conteúdo, a linguagem desse conteúdo, que conteúdo? Muito pouco, né? Há 10 anos atrás, você tinha um ritmo para escrever. Hoje você tem um ritmo completamente diferente, né? Ontem mesmo o Sérgio Taldo que já esteve aqui no programa de marketing digital, que falou sobre Bauman também, ele fez uma palestra sobre o Bauman e ele adicionou um conteúdo que se chama espiritualidade, né? Quer dizer, as pessoas estão voltando para si mesmas, apesar desse individualismo que ainda impera, e estão se perguntando, né? O que eu vim fazer aqui? O que eu quero da vida? E a internet, ela deu uma velocidade que esse profissional de relações públicas também tem que perceber. O que as pessoas querem, como é que elas estão agindo, né? Como é que elas estão se relacionando. Esse meio digital hoje, para o profissional de relações públicas, tem que ser muito estudado, né? Aqui na cidade, eu acredito que as agências de publicidade estão fazendo até o papel desse relacionamento com esse público de mídia social, principalmente, né? E aí agora a gente tem que crescer e fortalecer isso. Uma outra coisa que eu ia te falar, que eu achei bem interessante nesse curso, que a UCP está oferecendo, é a possibilidade do estudante, do aluno, ele fazer um curso comum durante os 3 primeiros períodos. Então, ele vai ter uma base sólida de comunicação. Sim, essa base essencial que todo profissional de comunicação tem que ter. Todo profissional de comunicação tem que ter isso. E aí ele opta depois ele vai fazer mais maduro. E você teve essa experiência, né? Você teve essa experiência de caminhar pelo jornalismo e de repente você descobri as relações públicas, aí fiz uma pós-graduação especializada nessa área, né? Aliás, gosto até de falar, sempre gosto de falar isso, foi a primeira do Brasil, sabe? Eu falei assim, gente, eu realmente tive uma experiência fora, né, do Brasil, e quando eu voltei, eu falei assim, não, eu quero fazer isso, vou procurar. E era a primeira vez que estavam oferecendo aquela pós-graduação lá no Rio, e aí eu fui fazer, encontrei com uma porção de gente, assim, de mercado, fazendo também, todo mundo querendo se atualizar, né, porque não tinha tido ainda essa visão. Foi na década de 90, no início de 90, foi em 95
Não, foi em 96, desculpa, foi quando eu comecei aqui. 96 e 97 eu fiquei fazendo após. Então tem pouco tempo, se você pensar bem, né? Tem uns 15 anos, mais ou menos. Que se né? consolidam, que você né? começa a consolidar e começar a ver reunião das pessoas que fazem as mesmas coisas. E formalizar isso, né? Dentro de um caminho teórico, dentro de uma cientificidade, que é uma coisa importante. Exatamente. Estávamos aqui com o CPP, né? Profissionalismo é muito importante. Acho que não há mais lugar para amadorismo, né? Porque o amadorismo sai caro. E o pequeno e o médio empresário está percebendo isso, né? Hoje em dia eles estão começando a perceber a necessidade desse profissional. Não dá mais para você conviver no mercado sem você, pelo menos, ter alguém que possa te estudar isso, fazer um diagnóstico mais preciso, mais técnico também, né? E comentar com você. O dono do seu negócio, ele não pode mais ser polivalente, achar que ele sabe tudo, né? Porque a gente, em comunicação, a gente tem um problema grande. Todo mundo se comunica, né? Falo com você, você fala comigo. Então, as pessoas confundem muito. Isso eu sei fazer, escolher o veículo que eu vou utilizar a minha marca, eu sei fazer, manter a reputação da minha empresa, eu sei fazer. Não é bem assim. Hoje em dia a gente tem técnicas, mil situações que até a internet, as novas mídias, a tecnologia mesmo, ela nos proporciona. E aí ele não está por dentro, ou ele vai cuidar lá das vendas, né, de tudo que tem a ver com a empresa dele, e deixa isso por conta desse profissional. Eu acho que vai ser muito melhor. Eu vejo que hoje o pequeno e médio empresário está mais aberto a esse contato com relações públicas. E a UCP, como fomentadora, né, do ponto de vista acadêmico, na formação desse profissional, ela vai estar contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Vou fazer uma proposta aqui. Se você tem em casa, né, buscando uma formação, está em comunicação social, marketing, você está em dúvida, tivemos o CPP aqui e oferecemos, eles aceitaram com muito prazer estar aqui conosco, assim como vem Cristina Bernardes para falar de carreira. Você envia um e-mail para a gente se você tiver dúvidas, vitrinepetrópolis@gmail.com, e a gente traz de volta a Luciana para esclarecer dúvidas, porque nós ainda tem muitas coisas, até falando da própria experiência dela no exterior, nessa formação. Só para fechar, Luciana, então, vitrinepetrópolis@gmail.com. E você se sente uma pessoa realizada na sua... minha área, eu amo o que eu faço. Eu não sei fazer outra coisa. Eu antes até tive outra formação acadêmica, né? Eu sou fonoaudióloga, eu fui cuidar dos problemas da comunicação. Engraçado que naquela época eu fiquei 6 meses trabalhando com impostação de voz, né? Mas realmente o meu encantamento era para a área de comunicação, para produção. Eu amo o que eu faço, eu acho que eu vou morrer fazendo isso, espero bem velhinha. Então, olha só, agradecendo a vocês, a audiência, obrigada, nosso tempo já encerrou. Semana que vem estaremos aqui de volta, vitrinepetrópolis@gmail.com. Obrigada, estamos muito felizes de estarmos de volta. Luciana, muito obrigada. Você retorna semana que vem. Ai, meu Deus. Tá ok? Combinado? Um abraço, até lá.